Senhoras e senhores... Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Então, logo o Partido dos Trabalhadores faça o seu pronunciamento, o PSDB também pede o tempo de bancada. Senhoras e senhores, público aqui presente, público que nos assiste na TV Câmara, vereador e vereadores, eu venho fazer uso dessa tribuna agora em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores e entendo que esse é um debate que não pode esperar, porque ele tem que ser feito nessa casa, entre os vereadores aqui, porque acaba de ser divulgado em rede nacional, por diversas mídias, dois fatos muito graves. O primeiro fato é o fato de que o presidente nacional do PSDB, deputado Aécio Neves, foi filmado, eu repito, com áudio e vídeo, pedindo o valor de R$2 milhões para o senhor Joesley Batista, que é o presidente lá da JBS, empresa essa que sabidamente irrigou diversos partidos, diversas estruturas que corroeram e corroem cotidianamente toda a estrutura do Estado brasileiro, dos partidos, das instituições, né? Acho que não tem grupo aqui e partido aqui que esteja isento completamente do efeito nocivo dessa relação público-privada, acho que é importante falar isso, o que não torna menos grave e menos importante o fato de que Aécio Neves, que foi candidato a presidente da República, que foi para as ruas chamar fora Dilma, que falou de corrupção dos outros, ser filmado, pedindo R$2 milhões, e depois, vale dizer, a Polícia Federal, essas gravações são de março e de abril deste ano, esse dinheiro foi entregue para um terceiro, que é aparentado do presidente do PSDB, e depois esse dinheiro foi seguido pela Polícia Federal e, aparentemente, foi entregue a parte do grupo econômico do senador Zezé Perrella. É um fato de uma gravidade sem precedentes, eu acho, porque se trata de uma gravação de vídeo, mostrando um ilícito sendo cometido, é diferente um pouco de quando a gente está falando de delações, de outras maneiras de se trazer um fato à tona, que nem por isso são menos importantes, mas é um vídeo, né? Então, acho que isso coloca toda a discussão que foi feita por diversos atores nessa casa sobre a corrupção no Brasil, eu acho, hoje, num outro patamar. Ainda mais grave do que isso, é o fato de que o atual presidente da República, presidente esse, que na minha opinião, e tenho certeza que também na do vereador Carlão do PT e de outros vereadores dessa casa, ascendeu à presidência da República por um processo que nós não reconhecemos, um processo que contou com a colaboração de agentes públicos que hoje estão na prisão, como Eduardo Cunha. O presidente Michel Temer também foi gravado, eu repito, gravado, falando, orientando, reforçando um movimento feito também por um agente econômico de pagamento de uma mesada para Lúcio Funaro e Eduardo Cunha para que esses ficassem em silêncio na prisão. Duas figuras que têm aí uma história longa de atuação na vida política nacional, que votaram e decidiram o destino de milhões de brasileiros. Então, aí estão lá na prisão agora e aparentemente estão recebendo dinheiro para ficar calado e gravíssimo, esse dinheiro, esse pagamento está sendo estimulado, apoiado, talvez até proposto, pelo presidente da República, Michel Temer. Eu não espero do Michel Temer ou do Aécio Neves o mínimo de decência, de responsabilidade com as funções que eles exercem. Fosse esse o caso, eu acho que seria desnecessário falar, porque hoje à noite nós veríamos dois pronunciamentos. O Aécio Neves certamente renunciando da presidência do PSDB, saindo da vida pública, e o Michel Temer fazendo a mesmíssima coisa, abandonando a vida pública, renunciando à presidência da República. Mas os nossos homens públicos, infelizmente, não são ainda homens públicos dessa grandeza. Eu acho que eles vão se agarrar nas estruturas de poder que eles usurparam, pois não tiveram votos, não tiveram legitimidade na maneira como ascenderam, vão se agarrar lá e vão tentar se defender de todas as maneiras possíveis, usando de todos os subterfúgios. Eu não confio, inclusive, nesse Congresso Nacional, para que esse Congresso empreenda um processo de impeachment contra Michel Temer. Eu acho que esse fato é um fato que justifica, sob qualquer ótica, um processo dessa ordem, mas eu não acredito nisso. E aí eu quero colocar aqui que eu entendo que todos os vereadores dessa casa,
todos os campineiros, campineiras, todo mundo que nos escuta, tem nesse momento que fazer um compromisso. Qual é o compromisso? O compromisso é que isso, meus caros, isso não é tolerável. Não pode haver complacência com isso. Não é possível que as mesmas pessoas que bradaram contra o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, falando e criticando por causa de corrupção, vão silenciar nesse momento. A gente tem que ter nas ruas passeatas com dezenas de milhares de pessoas a partir desses fatos. Eu quero ver, da direita à esquerda, todos aqueles que têm repulsa a esse tipo de prática, unidos em torno da saída dessas figuras, porque fica evidente que essas figuras não têm legitimidade para empreender processos que vão transformar radicalmente a vida dos brasileiros, como a reforma da Previdência, como a reforma trabalhista, em que pese aqui ter gente que apoia e gente que é contra essas reformas. Um fato é certo, essas pessoas não podem presidir o processo político brasileiro que vai decidir o destino de milhões de brasileiros e brasileiras, que vai tirar e colocar e mudar os direitos. Essas pessoas foram flagradas, filmadas, cometendo ilícitos. Eu repito, filmadas, cometendo ilícitos. Uma parte, vereador. Então, um momento, vereador Rossini. Então, meus caros, eu quero ainda apontar uma outra preocupação. Minha preocupação é que, diante da inércia do Congresso Nacional, da conivência, pois vários são cúmplices, a gente veja um movimento, por exemplo, do Tribunal Superior Eleitoral, que hoje tem nas mãos as contas da chapa Dilma Temer, e que, para tentar facilitar aí, dar uma solução simples para um problema de uma gravidade sem precedentes, porque eu acho que um presidente da República gravado num ato ilícito, talvez a gente nunca tenha tido na história do nosso país, gravado mesmo ali no ato, né? É o risco da gente ter, então, o TSE caçando a chapa Dilma Temer e a gente ter, em seguida, o chamamento de um processo de eleições indiretas para presidente da República. Este precedente, que já foi vivido, inclusive, por Campinas, parece que tem sido a determinação quando mandatos, na segunda metade do seu exercício, tem o presidente e o vice cassados. Assume o presidente da Câmara de forma interina, e então chama-se eleições indiretas. Eu repito, isso é inadmissível. É impensável que o povo brasileiro, diante de um Congresso que é cúmplice de diversos atos ilícitos, que provavelmente vai se prostrar e vai se colocar como cúmplice e vai blindar tanto Aécio Neves, mas principalmente Michel Temer, que o povo brasileiro aceite ter o seu presidente da República eleito de forma indireta. Então, eu acho que nós temos que ter ainda uma outra palavra de ordem aqui, que tem que unir todos nós aqui, que é a saída de Michel Temer e a realização de eleições diretas para presidente da República, pois apenas a urna pode devolver às instituições brasileiras, a democracia brasileira, que está completamente destruída, demolida, o mínimo de legitimidade que ela precisa ter para que ela dê sustentabilidade para o nosso país e para uma modalidade civil, ordeira e democrática de funcionamento do nosso Estado. Todas as maluquices vão aparecer agora. Vai ter gente pedindo intervenção militar, vai ter gente que vai defender eleição indireta, vai ter gente que vai achar que o Temer ainda é uma opção viável. Eu peço aqui a todos os que têm bom senso, que têm compromisso com a democracia, que nos unamos em defesa da saída de Michel Temer e de diretas já assim que ele sair. Vereador Rossini, brevemente. Vereador, a primeira convocação que o vereador faz de todos nós nos unirmos para combater a corrupção, quer dizer como membro do Partido Verde que a gente concorda com isso, porque o Partido Verde não tem nenhum dos seus membros envolvido na Operação Lava Jato. E uma das razões, o nosso candidato a presidente, Eduardo Jorge, se recusou a receber doação de empresa no processo eleitoral. E a justiça tem que pesar para os dois lados. Se o PT está sendo condenado ou processado, outros partidos que também têm denúncia também têm o mesmo tratamento. Nós precisamos acabar com a corrupção no país e o PV aceita essa convocação de ir para a rua para que todos sejam punidos. Vereador Rossini, eu não vou aqui achar que algum movimento que nós vamos fazer aqui vai acabar com a corrupção no Brasil. A corrupção vai continuar existindo, infelizmente, mas nós temos que combatê-la a todo momento, em todas as formas possíveis, porque a única coisa que pode, de fato, garantir
transparência para a coisa pública é a legitimidade das urnas. A nossa aposta, meus caros, tem que ser na democracia, tem que ser nas eleições diretas, tem que ser na transparência da coisa pública, na superação de eventuais diferenças aqui, para que a gente possa olhar para a presidência da República, para o Congresso Nacional, com o mínimo do mínimo de respeito. É isso que eu peço a todos aqui. Muito obrigado.